Claquete gravando. Estamos ao vivo! Não estamos ao vivo. Não? Não. Não. Gravação. Hoje não é ao vivo, pessoas. Nós vamos, nesta live de hoje, responder algumas perguntas que alguns de vocês nos fizeram. A gente colocou aqui, fez a postagem, mandem perguntas. A gente vai fazer uma live respondendo perguntas. Então, aproveitamos esse momento que demos férias aos nossos convidados e vamos então aproveitar. Aí você recomeça e vamos então aproveitar. Então, vamos aproveitar para responder essas perguntas. Perguntas que vieram pela caixinha de pergunta lá do Stories, pelo direct e outras que foram feitas tete a tete. Para que todo mundo saiba direitinho. Palhaço. Ok. Eu faço as perguntas e você responde. Aí, se for o caso, eu faço algum comentário. Gente, vai ter sorteio de pergunta aqui. Não é sorteio, não. Você tá embaralhado. Hashtag eu na fogueira. Bonitinho, a gente podia ter feito assim. Não. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Como vocês percebem a hora de sair de uma igreja? Primeiro tem que explicar o porquê dessa pergunta, né? Deve ser alguém que sabe como a gente trabalha com o ministério local. Nós, diferentemente de alguns outros ministros de música, que ficam lá orando para Deus abrir a porta de uma igreja, onde ele pode ali, né, tranquilamente ficar organizando o programa, montando o programa de culto, ensaiando a galera, a gente assume em uma igreja, um ministério local, aí já fala, não acostuma que a gente não vai passar o resto da vida aqui. O quê? Por quê? A gente faz nos ministérios locais o mesmo trabalho que a gente faz com o ministério itinerante, com o Adorarte, é capacitação. Então, quando a gente assume o ministério em alguma igreja local, a gente lidera formando líderes. E aí, quando que a gente sabe a hora de sair? É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Quando a gente percebe que o pessoal está dando conta de andar com as próprias pernas. Que não existe uma dependência. Se a gente não estiver presente, não rola. Então, a gente vai colocando o pessoal para fazer as coisas, né? A chamada tática da águia, né? Como a mamãe águia trabalha lá, ensina os seus filhotinhos a voar. Então, a gente sai colocando o pessoal na fogueira, assim, coloca um para dirigir um culto aqui, coloca outro para produzir o louvor ali, outro vai montar a escala do mês, outro vai montar o repertório, e aí a gente vai, assim, ensinando o pessoal a desenvolver essa liderança e chega o tempo, então, que Deus mostra pra gente. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Assim. Vocês preferem dar aula ou ser ministro em uma igreja? Ministros em uma igreja. Eis a questão. O nosso chamado, prioritariamente, é para o ministério itinerante. Então, Ministério de capacitação, né? o ministério itinerante porque é trabalhando em várias igrejas com essa capacitação. Como eu falei, quando a gente trabalha em um ministério local, a gente também trabalha com capacitação. Então, basicamente, a gente está fazendo a mesma coisa. A diferença é que, como a gente está nesse momento, a gente é membro da Segunda Igreja Batista em Goiânia e estamos assessorando, nesse momento, 2 igrejas e outra para começar no segundo semestre agora. Então, a gente tem essa flexibilidade.
né? A gente faz parte de uma das equipes do Ministério de Música da Segunda Igreja Batista em Goiânia, tem as escalas do Ministério, e aí a gente conseguia antes, né, se programar o domingo que não estava escalado para fazer alguma coisa fora ou para fazer alguma coisa em família. E como a gente está com compromisso todo domingo à noite agora, em uma das igrejas que a gente está assessorando, aí a gente já está com a agenda um pouquinho lotada em relação a isso, né, essas programações avulsas. Mas na questão de fazer o que a gente foi chamado para fazer, não estar em um ministério local deixa a gente mais livre, né? Porque já teve situação que a gente estava em um ministério local e a gente chegou um tempo que disse, olha, a gente está preso, a gente não consegue atender nenhuma igreja porque de domingo a domingo a gente está aqui, né? Tem alguma coisa em loco ou questão de planejamento que a gente está envolvido com o ministério aqui, né? E aí foi quando a gente saiu da última igreja que a gente trabalhou, né? Foi exatamente por conta disso aí. A gente sentiu que a gente não estava cumprindo o objetivo da gente ter vindo de João Pessoa, saindo da beira da praia para vir para esse Goiás que não tem praia, né? Foi exatamente por isso. Ele diz que adora praia. Né? Foi por isso que a gente veio para Goiás, para trabalhar dessa forma, né? Capacitando, seja um ministério local, seja de forma itinerante, mas para fazer o que a gente faz é preferencial que a gente não esteja com esse compromisso de um ministério local. Essa aqui foi ótima. Essa aqui a gente recebeu essa pergunta ao vivo. A gente, numa conversa lá de final de culto em igreja, e aí a pessoa perguntou, vocês são tão fofos, vocês brigam? E é para responder. Uai. Responder isso aí, né? Colocar assim mesmo. Vamos nos expor. E agora? Sim, pessoas. Claro que a gente briga. Duas pessoas diferentes, dois mundos diferentes, né? Só que a gente não briga, não é de se estapear, assim, tal, violência doméstica, Lei Maria da Lenha, essas coisas. De vez em quando ela me bate. Sim. Mentira. Ó, tá gravando. Mentira. De vez em quando ela me bate, rola um tapinha, não dói aqui, ali e tal. Né? Mas a gente discorda, mas conversa, né, como duas pessoas adultas que já passaram dos 40 e tal, e acima de tudo como cristãos, né? Então a gente se resolve e a gente vive em harmonia. Sim. Qual o maior desafio de vocês como ministros de louvor? Deixa eu primeiro fazer uma correção nessa pergunta aqui. Ministro de louvor não, ministro de música. E esse termo ministro de louvor a gente usou, inclusive foi o primeiro nome do ministério, culto de formação de ministros de louvor. Mas aí a gente foi ampliando a visão e mudamos o nome do ministério, porque para muitas igrejas louvor é música. Louvor também é música, mas não é só música. E aí, essa visão, ministro de louvor. Aí quando você vai, quem é o ministro de louvor? É aquele que canta, que toca, que dirige os cânticos. E aí, essa nomenclatura contribui para que a igreja tenha a visão errada do que realmente é o louvor, que vai muito além dos cânticos. Então, como ministros de música, como adorar-te, o nosso maior desafio ministerial é o atual. Uma das igrejas que nós estamos dando a assessoria ministerial, o pastor ligou para nós que a igreja tinha voltado há 2 meses, ou 2 domingos, eu não lembro, tinha voltado os cultos, né, depois das restrições, por causa da pandemia. E a pessoa que liderava a equipe lá, simplesmente chegou e disse, não quero mais. Tipo assim... quando der para vir, eu venho, mas não quero assumir um compromisso assim de esse domingo eu venho, ou domingo que vem eu venho. Não. Quando der para vir, eu venho. Como é que é? Aí o pastor
ficou, ele é careca, né? Ficou de cabelo em pé. Porque ele tinha, no restante da equipe, um pessoal que é musicalmente inexperiente, tem gente que tem pouco tempo de convertido, então, além do conhecimento musical, também tem pouco conhecimento ministerial. E aí, tinha um baterista que tem aula de música e tal, é alguém com quem eu posso conversar assim, usar alguns termos técnicos para explicar o que eu quero pedir para ele, mas fora isso, é o pessoal que não consegue, se for para colocar eles hoje. Tá, vai lá, agora vamos cantar com os irmãos aqui, não vai rolar. Não quer dizer que eles são ruins, muito ruins, não é isso que a gente está dizendo, não, gente, presta atenção. Insegurança, o que acontece? Por conta desse conhecimento limitado que tem, rola essa insegurança, certo? E aí, nós assumimos um compromisso com a igreja lá de dar assessoria a eles até o mês de dezembro. Ou seja, começamos no mês de maio, de 16 de maio, então, basicamente, 7 meses de trabalho nós temos com eles lá. E não é suficiente. Eu toco teclado há 28 anos e estou aprendendo a tocar teclado ainda hoje. Então, a gente não aprende tudo que precisa aprender em 7 meses. E aí, o desafio nosso é de tentar fazer essa equipe conseguir caminhar sozinha, mesmo que assim, né, meio que andando feito pinguim. Cambaleando quando a criança está aprendendo, né, a andar, mesmo que assim, que eles consigam se virar sem nós. No mês de dezembro, a gente chegou no fim do mês de dezembro e cumprimos o nosso papel aqui. Se bem que a igreja, né, chonou e já estão pensando, né, a partir de janeiro o que é que eles vão fazer. Né? Mas está na mão de Deus isso aí. Pelo menos nós temos esse desafio, que é o maior para nós, da gente pegar uma equipe que está ali, né, num nível iniciante e fazer esse pessoal conduzir o ministério, a vida ministerial, dentro de 7 meses. Né? Então, bastante trabalho estamos tendo lá, né? Mas Deus chamou, Deus capacita e Ele mesmo que vai fazer a semente frutificar. Yes. Vocês ouvem música o dia inteiro? Gisele não. Gisele não. Eu tenho uma dificuldade. Já foi o tempo que eu acordava e ligava, só desligava muito tempo depois. Agora não. Tá velha. Ei! Não existe prova disso. Ó. Eu tenho uma dificuldade. Às vezes eu descubro, nossa, que música. Aí mando pra Gisele. Põe lá pra ela, chonei. Linda. Pá, tá. Aí depois eu pergunto, e aí, o que você achou da música? Que música? Aquela que eu mandei pra você semana passada, você não falou nada? Sei não. Ela tem dificuldade de se tem alguma música nova. Domingo vai ter essa música aqui. Eu não conheço bem não, vou ter que escutar. Oi? Como é que a pessoa, assim, trabalha com música e tal e não trabalha só com música conhecida? Precisa aprender. Mas ela quer aprender sem escutar. No meu caso, é quase o dia todo. Por quê? Você vê que eu tenho ouvido com 3, 4 igrejas. Então, eu tenho o repertório que eu vou tocar no fim de semana na nossa igreja no domingo de manhã. A gente está indo só no culto domingo de manhã. Eu tenho que montar o programa e o repertório dessa igreja onde a gente está dando assessoria no domingo à noite. Eu tenho que trabalhar as cifras, arranjo vocal e instrumental de outra igreja a quem a gente dá assessoria, e que eu ensaio essa equipe também. E tem essa outra igreja que vai começar a partir de agosto a dar essa assessoria, que vão apresentar um musical de Natal. Então, e além dessas 4 igrejas, eu tenho meus alunos. Então, eu preciso escutar música. Então, é praticamente sim o dia todo que eu escuto música.
Por que vocês decidiram fazer lives também? Ora, fechou tudo, né? Foi de repente também, né? A gente começou lá, mês de março, aqui em Goiás, foi quando veio o lockdown, metade do mês de março. E aí a gente tinha esse musical que eu falei que a gente vai fazer no Natal 2021, seria um musical de Páscoa em 2020. Aí, não, fechou tudo. Então vai virar um musical de Natal 2020. Também não rolou, que ainda estava com restrições aqui e tal. Não rolou para Páscoa, que também estava com restrições. E agora, né? Esperamos. Se não mandarem fechar tudo de novo, vai ser um musical de Natal. Então, a gente tinha algumas coisas engatilhadas ministerialmente e tal, mas aí com as restrições, não pode ter os encontros presenciais e tal, aí a gente ficou de mãos atadas, né, sem poder fazer o que a gente teria que fazer. Mas aí a gente começou a assistir algumas lives, né? Tem live de fulano, tem live de fulano e tal. Assistimos algumas lives e tal. Vamos fazer as nossas lives, então. E aí, perto de completar os... Não pode me dar uma pista? 15 anos, ano passado. Quantos anos tem ministério? 16! De novo, 16, criatura. Então, perto de completar os 16 anos, então a gente começou a fazer as lives. Foi 1º de outubro. Não sei se foi 1º de outubro exatamente, mas a primeira foi em outubro do ano passado. E aí a gente fez as lives, fez live de aniversário, né? No ano passado foram 10, né? Desde outubro foram 10 lives que nós fizemos. E aí a nossa playlist já está com mais de 30. No início você não esperava que fosse adiante, não, né? Eu tava ali de boa, vamos fazer a live. Chama fulano, chama fulano, Tanto que na primeira você falou, nós temos 9 lives para fazer. Aí eu falei, ou não. Aí você olhou para mim assim, tipo, como assim ou não? Aí, estamos aí com mais de 30. Eu disse que era ou não. A blogueirinha da família, né? Aí ela não consegue. Ela tem abstinência, gente. Não tem, né? Mês de janeiro a gente quietou, né? Fez a live musical de Natal, no ano passado, dezembro e tal. E ok, acabamos as lives e tal. Aí, de repente, no início do ano a gente vai fazer uma live. Não fazer o quê? Como assim? Fazer o que na live? Não, vamos contar a nossa história. Ela tem abstinência. Releve. Aí foi por isso uma forma, então, da gente servir as pessoas, amenizar a ausência, né? O impedimento de estar junto. A gente começou a fazer as lives e aí a gente foi ampliando, né? Inicialmente, as lives foram direcionadas a questões ministeriais e tal. E aí a gente foi ampliando, começamos a fazer lives sobre temas diversos, né, sobre educação financeira, pegamos essa questão da pandemia e aí falamos sobre a questão psicológica, né, em meio à pandemia, falamos sobre mitos e verdades em relação ao Covid, fizemos a live semana passada sobre os medicamentos, o uso consciente de medicamentos e tal, e buscando servir as pessoas, e aparentemente não tem nada a ver, nossa, Ministério Adorarte, adoradores, artistas e lives sobre jornalismo, como a gente fez, né? O que tem a ver? A gente busca com isso trazer informações para as pessoas e está ligado ao nosso fundo aqui, a Treliça. Nós estamos investindo na Treliça, né? Trazendo esse conhecimento
para as pessoas, edificando as pessoas com esse conhecimento, não apenas o conhecimento bíblico, que esse é essencial, mas a gente também precisa saber de outras coisas, né? Que a gente não lê só a Bíblia, né? Precisa ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Então, a gente precisa estar por dentro aí daquilo que é o ambiente onde ele está vivendo, o contexto onde ele está inserido. Porque a gente tem um trabalho de capacitação para artistas, para músicos, né? Várias áreas da arte, mas os artistas, ou os músicos, os técnicos de som, enfim, são pessoas, e essas pessoas vivem essas situações que a gente tem trazido na live. Então, a gente quer auxiliar também como pessoas, e não só como algum integrante de algum ministério. Não é isso? Isso. Eu concordo 100%. Aí uma pergunta que não tem aqui, mas que alguém deve fazer lá do outro lado é: por que quem mais fala é ele? É porque ele é o falador da família, gente. Não, ele é mais comunicativo, eu sou mais quietinha, então eu deixo ele falar. Ele é o E a bichinho gente do se mato da completa. família. Não, nada do bichinho do mato. Nada a ver. Eu prefiro mais os trabalhos de bastidores. Por isso que eu sempre gostei de trabalhar como secretária, como cerimonialista, que está lá nos bastidores, como produtora, que está lá nos bastidores. Eu gosto dos bastidores. Não que ele seja mostrado, gente. Então, encerramos por aqui. Até a próxima. Vai encerrar. Quem perguntou se a gente briga, nós vamos encerrar agora. Tchau, pessoas. Obrigado pelas perguntas. Esperamos que as perguntas tenham sido respondidas. Se não, vai lá nos comentários e coloca: não respondeu o que eu perguntei. Tchau. Tchau, pessoas. Tchau. Abraço. Deus abençoe. Ainda estão aí? Já acabou. Pode ir embora.